Fala pessoal, me chamo Roger Rocha, estou aqui para revisar a matéria de História da PRF e a gente vai adentrar nos conteúdos mais importantes dessa matéria antes da prova que já está prestes a acontecer, ok? Antes de começar, eu peço a vocês que me sigam nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, e também peço a vocês também que não deixem de acessar os materiais grátis do Exponencial, está reservando, fora a revisão que vai ficar disponível também no YouTube do Exponencial, ok? O que eu queria conversar com vocês primeiramente era sobre o conteúdo grátis, especificamente para a PRF. O que acontece? Fora o material PDF e as videoaulas que foram produzidas, a gente complementou com um material extra. O material extra são os simulados e também as revisões via videoaula e alguns conteúdos grátis, como exemplo esse aqui que vocês podem acessar no site. Okay? Esse é um simulado grátis que abrange todos os conteúdos do edital e o mais interessante seriam vocês fazerem antes da prova, ok? O link está aqui, mas vocês também podem entrar no site do Exponencial, ok? E está disponível para você. Você faz o cadastro, tudo no site e logo após você consegue acessar o simulado. Lembrando que o simulado você pode também imprimir. Depois que você imprime, ele só os comentários que ficam no site, ok? Então você pode imprimir só as questões, fazer as questões e depois você vir corrigindo no site. Fora o simulado, o Exponencial também preparou um vade-mecum com toda a legislação do CONTRAN. O que é que acontece? A parte de legislação nesse concurso da PRF veio muito pesada. Então, a lei seca vai ser o divisor de água também nesse concurso. Então, esse é um material grátis preparado pela professora Morgana. Você pode acessar também via esse link aqui ou acessando o site. Você pode colocar no Google também, entendeu? Vade-mecum CONTRAN Exponencial Concurso. Já vai direcionar você direto para a página, ok? Qualquer dúvida, vocês me chamam na rede social e a gente vai fazer uma revisão completa, abrangendo todos os conteúdos, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu tenho que tratar com vocês é o seguinte. A banca é o CESP, são 120 questões e a prova já está prestes a acontecer no dia 3 de fevereiro, ok? É na parte da tarde a prova, então qualquer dúvida não se preocupe, a gente vai corrigir a prova e vai disponibilizar um artigo no site e também nas redes sociais. Então, não fique preocupado, ok? A gente vai dar todo o suporte para você, aluno do Exponencial, ou que você está assistindo essa revisão, beleza? Primeiro ponto que a gente tem que tocar, o que a gente vai esperar da prova. Você sabe muito bem que tanto a matéria de História da PRF e Geopolítica são matérias novas. Então, a gente espera que o examinador traga alguma surpresa, mas não é uma surpresa que vai fugir muito do tema, ok? Primeiro que a gente vai tratar é o seguinte. Esse tema da História da PRF é um tema que quer que você estude o conteúdo da instituição, desde a sua fundação até os dias atuais. O mais interessante é que a gente vai adentrar tópico por tópico, beleza? O que é que eu espero da prova? Eu espero de 3 a 5 questões. A gente vai estar pedindo muito se pedir 5 questões aqui, porque ela fica no bloco 1. Então, essas questões, o que a gente vai esperar delas é que não tenha muito um diferencial assim das questões em si, mas o que eu acho que vai acontecer é de 3 a 5 questões. Então o que é que a gente vai esperar aqui? Bom,
de 3 a 5 questões, ok? Mas por quê? Porque ele vai fazer essa divisão com geopolítica também, ok? Então, digamos que vamos apostar 5 questões, ok? Dentro do bloco 1, são 3 blocos a prova, então essa revisão vai abranger todos os conteúdos, beleza? Vamos lá. O que o edital reservava para a gente? Reservou 8 tópicos. Esse tópico além disso, a banca CESP disponibilizou onde a gente poderia encontrar esse material, né? Dando uma orientação aqui no próprio site da PRF, onde a gente poderia encontrar esses conteúdos. Daqui o conteúdo que a gente mais pode perceber que o examinador pode pegar uma surpresa, alguma coisa, é a história em si, conteúdo histórico, a questão do que a PRF da atualidade vem fazendo na atualidade, os avanços na tecnologia ou nas operações em si. Isso tudo ele vai mesclar, na minha opinião, vai mesclar conteúdo histórico com o que a PRF, os avanços que a própria instituição vem fazendo ao longo do tempo. Beleza? Então vamos lá. A PRF começa através do governo Washington Luiz, né? Que esse governo teve como incentivo um lema de abrir estradas. Mas o que o mais interessante que você precisa ter atenção é a questão da linha histórica. O examinador pode perguntar muito bem em que governo a PRF foi fundada. Então, preste atenção. Governo Washington Luiz. Ela pode fazer uma ilusão ao governo Getúlio Vargas e pode também fazer uma ilusão a outro governo. Então, preste atenção nesse conteúdo histórico, beleza? Vamos lá. As primeiras estradas. As primeiras estradas surgiram no período colonial. Poucas conexões entre as diversas regiões, isolamento, era estrada de barro, né? Trilhas e cabotagem. Surgiu muito na época do ouro, né? A construção das estradas reais para a exploração do ouro. E surgiram muito com isso, ok? No período imperial, foi criada a rodovia União Indústria, ligando Petrópolis a Juiz de Fora. Foi aí que começou a se criar as primeiras ferrovias para o escoamento do café. Mas a gente tem que fazer primeiro esse contexto histórico antes de chegar na própria PRF em si, ok? No período republicano, não muda muito a situação do rodoviarismo, mas as iniciativas, as leis começam a mexer um pouco nessa questão das rodovias. Em 1909 se cria a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas e também a Diretoria de Estradas de Rodagem em São Paulo. Vamos lá. Em 1927, a Comissão de Estradas e Rodagens Federais, ancestral do DENIR, tem essas espécies de conteúdo histórico, mas o DENIR foi muito importante para a PRF. Por quê? Porque foi através do DENIR que começou a se destinar uma verba para as estradas federais. E com as estradas federais, com verba para as estradas federais, para a construção de estradas federais, precisavam também de fiscalizações e administrar essas estradas. É aí que entra a PRF, para, além de administrar as estradas federais, prestar um serviço que ao longo do tempo foi sendo dinamizado, ok? Então, vejam só uma linha do tempo. Depois do DENIR,
se cria um fundo especial. Depois a construção da Rio Petrópolis e a Rio São Paulo. E em 1928 acontece a criação da Polícia das Estradas, que aqui vai se tornar futuramente, no futuro bem próximo, a PRF. Okay? A criação do DENI. O DENI foi criado em 1937. É uma estrutura para gerir as estradas do país. Com a criação do DENI, o governo começou a destinar, ele começou a ter os recursos públicos oriundos do governo, do repasse do governo. Okay? E essas atividades foram desvinculadas dos sistemas rodoviário estadual e municipal. Quer dizer, o governo pegou as administrações das estradas de cada estado e as estradas federais começou a ser administrada por esse departamento. Okay? Um dado curioso: em 1945 apenas 423 quilômetros de estradas eram asfaltados. Então é muito pouco o que a gente vê hoje. Okay? A lei Jopé. Essa lei é uma aposta que vai cair na prova. Por quê? Porque essa lei foi que em si denominou a criação da PRF. Denominou o nome, a mudança do nome. Não foi a criação, a mudança do nome. Então esse Decreto-Lei 8.423, proposto pelo Maurício Jopé, foi sancionado pelo presidente José Linhares, criou o Fundo Nacional Rodoviário, deu autonomia para o DENI e mudou a denominação de Polícia das Estradas para a Polícia Rodoviária Nacional, que mais proximamente, nos próximos slides, vai virar a Polícia Rodoviária Federal. A Lei Áurea do Rodoviarismo Brasileiro. Podemos chamá-la assim, a Lei Jopé. Possivelmente pode ter um enunciado na prova e fazer uma perguntinha sobre essa lei, ok? Já uma mudança aqui significativa. Em 1950 já existiam 968 quilômetros de rodovias. Já ocorreu uma mudança. Evolução da malha rodoviária. Ocorreu muito essa evolução a partir do governo Juscelino Kubitschek. A malha cresce mais de 200%. Com a construção de Brasília, Juscelino abriu muito a questão das rodovias no Brasil em si. Então, a partir de 1950, né? Podemos dizer assim. Então, nos anos 70, a Transamazônica, a Belém-Brasília, a construção da ponte Rio-Niterói foram outros avanços significativos em relação às rodovias. Nos anos 80, a ligação de Porto Velho e Rio Branco, a extinção do Fundo Nacional Rodoviário e a redução de investimentos. Então, até a década de 70 houve um aumento significativo. A partir dos anos 80 houve uma estagnação. Então, isso tudo teve uma mudança. Então, o Brasil possui a quinta maior, é o quinto maior país do mundo e só 12% das rodovias são pavimentadas. Apenas 12%. Então, muita estrada hoje não são pavimentadas. Apesar de serem federais, não são pavimentadas. Porque o Brasil é muito grande, a infraestrutura precisa de uma infraestrutura gigantesca e também falta investimento. Ok? Vamos lá, vamos para esse quadrinho comparativo para mostrar sobre essa questão da evolução da malha pavimentada e não pavimentada. Aqui a gente vê o contexto federal, né? Aqui, ó, extensão em quilômetros. Esses dados são de 2018, beleza? E também a gente vê a questão das estaduais e municipais. Mas a gente não vai entrar no mérito por conta da PRF
só fiscalizar no âmbito. Vamos continuar aqui com a revisão e a gente vai entrar uma parte aqui antes da parte do exercício para falar um pouco ainda da malha rodoviária atual. Então, a maior parte das rodovias pavimentadas são de pista simples. Então quer dizer o quê? Que a malha, além de ser pavimentada, ela ainda sofre com problemas de uma malha mais ampla e duplicada. Então, esse é o ponto que a gente precisa ter ideia. Essa questão da pista simples também se resume muito na consequência dos acidentes, os índices de acidentes atualmente e nos últimos anos também. Então, 61,8% das vias pesquisadas apresentam algum tipo de problema. O pavimento é ruim em 50% dos trechos. Sinalização em 59%. Quer dizer, ainda falta a sinalização das rodovias. Então, a gente sofre com muitos problemas. Geometria da via em 77,9%. O que quer dizer a geometria da via? Quer dizer, as vias muitas vezes, a questão da transitação, são vias com muitas curvas, são vias com pouca visibilidade, são vias que o terreno não ajuda muito, dentre outras coisas. A questão dos acidentes. 1,6 milhões de acidentes rodoviários federais entre 2017 e 2007. Isso é um número alarmante, né? Quando a gente olha assim, desses 1,6 milhões de acidentes, 83.498 pessoas morreram. Então, a importância da PRF ser fortalecida, a importância do quadro ser oxigenado, para cada vez mais ter o tipo específico dessa polícia nas estradas federais, ok? Em 2007 teve o menor número de mortes dos últimos anos, 6.243. Esse número baixo tem a ver muito com as políticas do governo e da própria PRF para a redução dos índices de acidente. Então, são inúmeros esforços, seja em todos os setores em si, ok? A ONU implantou um programa de ação de segurança de trânsito. Então, esse programa buscava reduzir em 50% o número de mortes entre 2011 e 2020. O Brasil já reduziu 35%. Okay? Agora, pessoal, a gente vai entrar numa parte que eu sempre trago no final de cada slide, que é a parte dos exercícios. O que adianta a gente só ter a teoria se a gente não tem o exercício também. Okay? Importante a gente fazer bastante exercícios da banca. E como a PRF em si não tem muitos exercícios da história em si, das últimas provas, que são matérias novas, mas a gente vai pegar de acordo com o que o CESP, que a banca gosta de cobrar. Ok? Vamos lá. A primeira questão diz assim: deixando de lado os caminhos de carroças que ligavam cidades e vias brasileiras desde o século XVI, foi apenas em meados do século XIX que a história do rodoviarismo nacional começava a ser escrita. Sobre a história do rodoviarismo no Brasil e sobre o sistema rodoviário atual, julgue os itens a seguir. Então vamos lá. Primeira afirmativa é a seguinte: a primeira rodovia do Brasil foi a União Indústria, que ligava a antiga capital, Rio de Janeiro, ao polo industrial do país, a cidade de São Paulo. Essa alternativa, pessoal, está errada. Por que está errada? A primeira rodovia do Brasil foi efetivamente a União Indústria, inaugurada em 1860. No entanto, ela ligava a cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, à cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Então, cuidado com o peguinho do CESP. Ele vai fazer essa ilusão histórica. Vai botar anunciado todinho bonitinho,
no final ele vai mudar ou a orientação da cidade, do espaço, ou vai dizer que é outro tipo de rodovia. Muito cuidado com o CESP, ok? Vamos para a próxima questão. O anunciado, o texto base é o mesmo, vamos pular logo para a afirmativa, ok? O Departamento de Estradas e Rodagem, no estado de São Paulo, foi o primeiro órgão rodoviário brasileiro com autonomia técnica e administrativa. Essa alternativa, pessoal, está correta. Por quê? São Paulo saiu na frente ao criar em 1926 a Diretoria de Estradas e Rodagem, que resultaria em 1974 no Departamento de Estradas e Rodagem, o primeiro órgão rodoviário brasileiro com autonomia técnica e administrativa. Você sabe muito bem que naquela época as principais capitais, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, já tinham em relação às outras capitais um avanço maior. Então São Paulo saiu na frente nesse quesito, ok? Mais uma vez, quando perguntar para o DENI, presta atenção na questão da autonomia técnica, se é autarquia, se não é, se tinha recurso próprio, se não tinha. Então presta atenção nessa questão que o examinador pode pegar você nesse ponto, ok? Vamos para a próxima questão. O Departamento Nacional de Estradas e Rodagem foi criado pelo então presidente Washington Luiz em 1937. Olha, muitos responderiam correto, estaria certo essa alternativa. Isso é uma questão típica do CESP. Ele vai colocar o enunciado todo bonito e vai dizer, a alternativa vai parecer que está correta. Só, pessoal, que a questão está errada. Por que está errada? O DENI foi efetivamente criado em 1977, mas durante o governo Getúlio Vargas. Então a questão está errada. Olha aí, ele disse que era quem? Washington Luiz. Beleza? Falou que era Washington Luiz, mas não é esse aqui, pessoal. É Getúlio Vargas. Mais uma vez ele usou o argumento, essa questão elaborada, de uma questão típica do CESP. Então, cuidado com os peguinhos do CESP, ok? Vamos lá para a próxima questão. Quanto ao DENI, foi criado em 1937, ele era uma autarquia, possuía recursos próprios e suas atividades eram vinculadas dos sistemas rodoviário estadual e municipal. Olha aí, uma questão típica também, peguinha da banca. Então, quando eu elaborei essa questão, é típica que você tem que estar preparado na hora da questão da banca. Então, ele vai colocar o enunciado todo bonitinho. Presta atenção. Quando ele foi criado em 1937, ele era uma autarquia. Errado. Não era uma autarquia. Já está errado aí. Possuía recursos próprios. Errado. Não possuía recursos próprios. Então, essa alternativa está errada. Então, cuidado. Sempre que for fazer essa questão, prestar atenção no enunciado. E também, você que é aluno exponencial, entrar no material e dar uma revisada. Que todo esse conteúdo está dentro do material também PDF. Ok? Então, vamos lá. O comentário que diz aqui. Ela não possuía características preconizadas pelo grupo de trabalho criado em 1933. Não era uma autarquia. Não possuía recursos próprios, suas atividades desvinculadas do sistema rodoviário estadual e municipal. Diz aqui que era vinculada. Também está errado, tá vendo? Então, essas questões podem vir na sua prova mais ou menos nesse tipo de abordagem. Não igual, nesse tipo de abordagem. Então, cuidado na hora de fazer a prova. Vamos lá para a última questão desse bloco, antes da gente entrar em outro tópico da matéria. Vamos lá. As rodovias União Indústria, Rio Petrópolis e Rio São Paulo foram criadas durante o governo Washington Luiz, cujo lema era governar e abrir estradas. A questão está toda bonitinha, né? Correto, olha. Tem uma parte do contexto da questão que está correta. Então, quando você observa, você olha da seguinte maneira. Então, foram criadas durante o governo Washington Luiz, cujo lema era governar e abrir estrada. Até aí, correto. O peguinha e o erro está aqui, pessoal. Nessa questão aqui, ó, a rodovia União Indústria. Por quê? Justamente, a rodovia União Indústria é do período imperial, inaugurada em 1861.
Então, ela não foi criada por Washington Luiz. Então, não teria lógica. Então, foram colocadas 3 rodovias, apenas 2 foram criadas no governo Washington Luiz. Essa União Indústria já tinha sido criada há muitos anos atrás. Então, atenção a esse peguinho. Então, o gabarito aqui, para a gente não fechar bem, é errado. Ok? Então, no próximo bloco agora a gente já vai trabalhar, já vai adentrar em si na própria história da instituição. Ok? Bom, pessoal, vamos dar uma continuidade a mais um bloco. Vamos adentrar em si a questão do surgimento da Polícia Federal até a implantação do dispositivo na Constituição Federal e logo após isso os exercícios. Ok? Vamos lá. Por meio do decreto de número 18.323, 24 de julho de 1928, ele cria a Polícia de Estradas de Rodagem. A intenção do decreto era aprovar o regulamento de circulação da automóveis no território brasileiro, estabelecer normas para a sinalização e segurança do trânsito e finalmente determinar a criação da Polícia das Estradas de Rodagem. Okay? Essa denominação aqui, né, mais à frente se tornaria a Polícia Rodoviária Federal. O decreto estabelece que o policiamento das estradas seria executado pelas guardas uniformizadas em período diurno, utilizando-se de motocicletas e automóveis, com abrigos construídos ao longo das vias. Esta data, 24 de julho, é, portanto, o dia do Policial Rodoviário Federal, data em que todos os anos a instituição comemora a sua fundação. Um dado importante, em 2018 a PRF completou 90 anos, então é quase uma instituição centenária. Então a PRF tem importância crucial, não só para a questão do governo em si, mas para a questão nós mesmos, da nossa população, dos cidadãos brasileiros. Então, é muito importante a instituição ser valorizada e também receber toda a atenção que merece. Okay? Vamos continuar aqui. Vamos falar de um personagem importante na história da PRF, que também pode ser um divisor também na hora da prova, que pode perguntar sobre ele. Em 1935, Antônio Félix Filho, o Turquinho, como ficou conhecido dentro da PRF, foi chamado para organizar os serviços de vigilância das rodovias Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo e União Indústria. Naquela época, as fortes chuvas exigiam uma melhor sinalização e desvio de trechos, inclusive com a utilização de lampiões vermelhos durante a noite. Apresentado a Iedo Fiuza, presta atenção, Iedo Fiuza, diretor do SER, Turquinho recebeu a missão de zelar pela segurança das rodovias federais e foi nomeado inspetor de tráfego. Cuidado com a palavra inspetor de tráfego. Por que ela está destacada em negrito? Porque na hora da prova pode vir diferente. Se vir diferente, você considera como errado. Se a banca considerar como certo, a gente entra com recurso. Vá pela convicção da letra da lei e pelo conteúdo histórico. O CESP sempre gosta de dar uma inventada. Possivelmente ele vai mudar esse nome na hora da prova lá. Entendeu? Mas a gente vai seguir aqui. Vá pelas suas convicções. Com a missão inicial de percorrer e fiscalizar as ditas rodovias usando 2 motocicletas Harley Davidson. Para tal, contava com cerca de 450 vigias. Para a Comissão de Estradas e Rodagem DE. Vamos lá. O Turquinho ficou com a plaqueta número 1. Presta atenção nesse dado. Ele também foi incumbido de chefiar uma equipe com 3 componentes e ainda ficou responsável pelo primeiro posto de fiscalização. A Polícia Rodoviária aqui foi construída na estrada Rio-Petrópolis, numa localidade denominada Castanhinha. Então, esse é um dado importante. A função dele, o que ele chefiava outras pessoas, também onde ele era localizado, onde ele trabalhava em si, o posto onde ele trabalhava, são questões importantes. A criação do DNI. A gente já falou isso em slides anteriores, mas aqui a gente vai falar de uma maneira mais aprofundada, porque pode ser objeto de prova. Ok?
4 anos depois da criação do grupo de trabalho para repensar o modal rodoviário do Brasil, foi aprovada a criação, por meio da Lei 467, de 31 de julho de 1937, do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, DENI. Ele, no entanto, não possuía características desejadas pelo grupo de trabalho, quando a gente já havia falado nisso, né? O resultado da pouca autonomia do órgão foi o baixo desenvolvimento das rodovias no país, que em 1945 possuía apenas 423 rodovias federais e estaduais pavimentadas. Dentro da lei, né, que criou o DENI, numa linha do segundo artigo, ele fala especificamente assim, destacado em negrito. Okay? Vamos destacar em negrito aqui. Essa questão, que era exercer o poder de polícia nas estradas, gerando a denominação de Polícia das Estradas. O primeiro Código Nacional de Trânsito foi instituído pelo Decreto-Lei 2994, de 28 de 1941, mas teve pouca duração. Apenas 8 meses depois foi revogado pelo Decreto-Lei 3651, que deu nova redação, criando o CONTRAN. Importante, a data de criação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, subordinado ao Ministério da Justiça. Então, essa questão de datas são importantes. Lá na legislação do CONTRAN, por isso que tem tanta relevância dentro da prova. Então, vamos fazer uma ilusão histórica agora. Uma linha do tempo de 1945 a 1988. A linha do tempo dos acontecimentos. Ok? Eu vou tratar com vocês, nesse primeiro ponto, o que aconteceu como se fosse um passo a passo. Beleza? Em 27 de dezembro de 1945, o presidente sancionou o Decreto-Lei 8463, proposto pelo então ministro da Aviação e Obras, Maurício Jopé da Silva. Esta lei então ficou conhecida como Lei Jopé e conferia autonomia técnica e financeira ao DENI. Esta lei também criava o Fundo Nacional e também foi responsável pela denominação Polícia Rodoviária Federal. Foi através dessa lei, pessoal, dessa lei, que a Polícia Rodoviária Federal teve essa denominação do nome. Isso é importante. Okay? No dia 5 de setembro de 1947, a Polícia Rodoviária Federal criou um grupo de motociclistas. Importante, ó, data, visão histórica. PRF valoriza muito a questão dos motociclistas. Sua missão era arranjar o batedor do presidente dos Estados Unidos da América, Truman, que estava no Brasil para participar da Conferência Interamericana em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal recebeu 25 motocicletas da marca Harley-Davidson. Ao término da missão, 10 motocicletas ficaram no Rio de Janeiro e o restante foi distribuído por vários estados brasileiros. A ameaça de extinção em 1958, o então deputado federal Colombo de Souza apresentou um projeto de lei propondo a extinção da Polícia Rodoviária Federal. Um projeto que se arrastou até 1963 transformou-se no substituto, que extinguia a Polícia Rodoviária Federal, mas criava a Patrulha Rodoviária Federal. Então, mudou o nome, né, em si e algumas funções. O nome passou a ter, em 1975, por meio da determinação do próprio DENI. Essa mudança de nome é explicada porque já na mesma época havia sido criado o Departamento Federal de Segurança Pública, e este criou sob as suas ordens a Polícia Federal de Segurança e a Polícia Rodoviária Federal. Então, um quadro aqui mostrando uma diferença do contexto do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, que a Polícia Rodoviária Federal mudou para a Patrulha Rodoviária Federal, e o Departamento Federal de Segurança Pública. Tinha que ocorrer essa diferença. Ok? Vamos lá. Em 50 anos após sua fundação, a PRF recebeu seus primeiros policiais e seus quadros. Um dado importante, que eu acho que se a banca for esperta, ela pode cobrar essa questão. O concurso realizado naquele ano, com vagas distribuídas para todo o Brasil, 5 mulheres foram aprovadas. Então, em 50 anos, né? O que a gente pode saber aí? Só vai fazer da data de fundação, somar esses anos e ver que essas mulheres foram aprovadas. O edital não fazia distinção de gênero, dando oportunidade às candidatas. Okay? As mulheres aprovadas
Uma das mulheres foi Maria Alice Nascimento, que na década de 80 se tornaria a primeira mulher motociclista da PRF participando da fiscalização das rodovias. E em 2011 a primeira mulher a ser diretora-geral da instituição. Importantíssimo. O CESP pode perguntar sobre se alguma mulher já chefiou a PRF. Então, cuidado. Já teve uma mulher que chefiou a PRF? Sim. Cuidado com esses dados históricos. Vamos lá. Vamos adentrar o que o dispositivo da Constituição inseriu a PRF no Sistema Nacional de Segurança Pública. Então, vamos lá. Ver um trechinho aqui do artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Ok? Passando aqui. Aqui é um pouco do decreto que dá uma definição da PRF em si. Eu trouxe esse decreto aqui, mas só para a gente, a título de curiosidade, observar ele. Você pode ler ele na íntegra através do próprio site da PRF ou através dos nossos materiais, ok? Aqui é as funções dele, que dá a competência da PRF. Onde ela vai atuar, quais as áreas, qual o tipo de fiscalização e tudo mais. Beleza? Vamos lá. A PRF foi integrada ao Ministério da Justiça, certo período, e teve 8 diretores. A questão daqui dos 8 diretores, eu acho que não é para você decorar os nomes. Okay? Não precisa decorar os nomes assim em si. Você precisa decorar a importância, uma função de destaque de cada um. Então, presta atenção aqui. Em 1991 e 92, o órgão foi dirigido por Ítalo Mazzoni, o servidor do Departamento Nacional de Estrada. Posteriormente, passou a ser dirigido pelo patrulheiro Mauro Ribeiro Lopes. Que teve um papel importante na administração da Polícia Rodoviária Federal, que se afastou da missão para se candidatar, assumindo internamente o patrulheiro Adair Marcos na função. A questão dos diretores que eu vinha falando com vocês é importante, mas a gente também não pode levar muito o tema em si, porque só é vocês perceberem que cada diretor teve um papel de destaque. Então você vai procurar o papel de destaque de cada um, né? Aqui a gente está falando de uma maneira resumida, falando os principais pontos da matéria. Qualquer dúvida você consulta o material do exponencial, ok? Vamos lá. No ano de 2018, pela ordem do presidente Michel Temer, foi instituído o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, ok? Olha a PRF mudando de pasta. Logo deixando o estado de extraordinário, se torna o Ministério da Segurança Pública, o qual se arrastou para sua estrutura organizacional, que antes estava subordinado ao Ministério da Justiça, dentre as quais a Polícia Rodoviária Federal. Então, a Polícia Rodoviária Federal, que estava no Ministério da Justiça, passou para o Ministério da Segurança Pública. Ok? Vamos agora para as questões em si. E a gente vai trabalhar cada questão de uma maneira bem didática. Vamos lá. A PRF tem essa denominação desde o momento que passou a compor os quadros do Ministério da Justiça. Pessoal, claro que não. Errado. Por quê, pessoal? A PRF passou a ter denominação pelo extinto DENI, né? Você se lembra? Pela lei Jopé, que a PRF era vinculada ao DENI. Então, claramente está errado. Não foi quando passou a compor os quadros do Ministério da Justiça. Em 23 de julho de 1935, foi criado o primeiro quadro de servidores daquele que compõe o PRF. Estes foram então denominados agentes de tráfico. Errado.
Olha aí a pegadinha. Não é agente de tráfego. Foram inspetores de tráfego. Então, uma mudança de nome já torna a questão errada. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Em 1936, Antônio Félix Turquinho, considerado o primeiro patrulha rodoviária, foi chamado para organizar a vigilância exclusiva da rodovia Rio-Petrópolis. Errado. Não foi. Olha o nome exclusivo, né? Já muda tudo aqui, ó. O Turquinho, ele foi, além de organizar a vigilância Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo e União Indústria. Bom, pessoal, falando aqui em mais um tópico, a gente vai tratar agora da parte de trânsito, de capacitação e áreas especializadas. Vamos lá. Nesse primeiro slide, quero trabalhar com vocês um pouco, da gente fazer um pouco uma esquematização dos acontecimentos entre os séculos 18 e 19. Então, dentro desse processo, a gente pode observar que muitos acontecimentos tiveram bastante influência, né? Como aqui a chegada do primeiro carro ao Brasil, né? O primeiro acidente de trânsito, o Olavo Bilac, a fabricação do primeiro automóvel, a revolução industrial em si e o desenvolvimento do motor em combustão. Ok? Bom, ainda falando um pouco das ações da PRF no trânsito, eu posso trazer para vocês os tópicos que a PRF tem mais foco, digamos assim. Então, a PRF hoje tem na sua matriz a prevenção de acidentes, a educação para o trânsito, o atendimento pré-hospitalar e o levantamento técnico de acidentes. Então, a PRF ela tem esse leque de tanto trazer para os condutores e nas estradas, na educação, como na prevenção também, campanhas, todo tipo de operação para ver a questão dessas ações. Beleza? Várias ações da PRF buscam reduzir os acidentes. Vejam o que a PRF busca nas suas formas. Então, ela faz estudos estatísticos, ela reorganiza a distribuição dos policiais. Então, existem áreas que, a partir do estudo que eles diagnosticam, que pode levar para um deslocamento de uma área que tem mais risco de acidente, uma área que precisa de uma atenção especial. Isso tudo a PRF tem esses dados e monitora essa situação. Prioridade nos pontos críticos de acidente, com certeza, né? PRF, além de ser uma entidade que tem a prevenção e a educação, ela busca prevenir os acidentes. Muito claro que onde tiver um índice maior de acidente, ela com certeza vai estar. Aqui um pouco da evolução dos acidentes ao longo de 2007 a 2017. Aqui é só uma tabela para demonstrar os dados em si, né? Trazer para vocês esses dados e a gente vai mostrando aqui um pouco da evolução de feridos graves, feridos mortos. Agora veja essa tabelinha aqui, que é a questão da vida, né? Dos mortos. Vários acidentes ocorreram. Então veja o número, que esse número ele varia bastante, mas sempre segue uma média. Ok? Sobre a questão da capacitação, a gente vai falar um pouco do que a PRF vem fazendo ao longo desses últimos anos para capacitar o seu quadro de servidores e também todos aqueles que estão dentro da cúpula da PRF. Vamos lá. No ano de 1999, com a edição da portaria
MJ308 foi criado o novo regimento interno da PRF. Então aqui importante. Então em 99 a PRF criou o regimento interno. Então, importante. Estruturando o ensino como atribuição do núcleo de nova capacitação da sede da DPRF e nas superintendências de setores de educação pessoal. Em 2004 foi realizado o primeiro curso de formação de instrutores. Então, PRF fazendo um esforço para capacitar não só os instrutores, esses instrutores, também os funcionários. Com a gestão própria da instituição, fato que alavancou a multiplicação de ensino na instituição. Então a PRF preocupada com o próprio servidor na capacidade de adquirir conhecimento e na capacidade de também estar bem estruturado nas operações. Bom, aqui essa foto é a foto da academia da PRF. Em 2002, a PRF deu início a uma nova etapa em sua produção de conhecimento, criando um local exclusivo para ações de capacitação, a criação da Academia Nacional da PRF. Então, essa academia está localizada em Santa Catarina, ok? E dentro da instituição, essa estrutura é a estrutura que quando você está aprovado no concurso, você vai passar pelo curso de capacitação. E esse curso de capacitação vai ser feito nessa academia. Okay? Em relação ao curso em si, o curso de formação de 2014 entrou para a história da PRF. Foi o curso de maior formação de policiais rodoviários federais. Então, em 2012 ela construiu a academia. Em 2014, com os aprovados do concurso, teve um curso de formação que foi histórico. Então, esse dado o próprio CESP pode trazer para você em forma de enunciado e fazer uma pergunta. Então, contando com o expressivo número de 1.169 concluintes, foi a primeira turma a utilizar as modernas instalações da Academia Nacional de Polícia Federal. Ademais, foi pioneira por receber um grupo de 16 policiais haitianos. Então, trazendo policiais de fora para também trazer um pouco de um projeto, né, de cooperação técnica entre Brasil e Haiti. Aqui falando um pouco do que o curso foi reservado, o último curso, de acordo com o próprio site da PRF. Aqui é só a questão do que vai esperar você na hora, se você, aluno, for aprovado, o que você irá estudar e se capacitar lá na academia, né? Fala um pouco aqui de tudo, das atividades e um pouco das matérias, né? A carga horária em si, ok? Ainda falando sobre a capacitação, o último curso foi realizado em Florianópolis, né? Na academia, como eu já tinha falado, duração cerca de 3 meses, então é um tempo bem razoável para você se capacitar, se inteirar sobre a instituição e sair capacitado para exercer as funções, né? Bom, o primeiro CP de 2014 ocorreu no período de 19/2/2014 a 23/5. Aqui só a título de curiosidade, né? Esse slide, lembrando, os slides eu vou disponibilizar no site do Exponencial e nas minhas redes sociais, ok? Se você, além de assistir a aula, quiser também os slides, eu vou disponibilizar, beleza? Vamos lá. Ocorreu no período de 16 até 25/9, foi bem menor do que o primeiro, contando com 124 formados, o segundo CP aqui. O terceiro CP em 2016 foi o segundo maior da história da Polícia Federal e ocorreu na academia entre 15/2 e 20/5 aqui é 2015, 2016, né? Faltou um dado aqui, beleza? Bom, ainda sobre a capacitação, o servidor se capacita no processo permanente. Não pense que quando ele sai da academia, o servidor ele fica
parado, estagnado nas suas funções e não se capacita. O policial rodoviário federal e a cúpula em si da PRF sempre está em constante capacitação, permanente capacitação de aprendizagem, como diz aqui o texto extraído da lei. Então, as competências individuais, os eventos de capacitação podem ocorrer nas modalidades presenciais e à distância, né? Você sabe muito bem que a PRF está espalhada em todo o Brasil e a logística às vezes não funciona para trazer o policial rodoviário federal para um estudo presencial, beleza? Então, aprendizagens dos grupos de estudo, intercâmbio, estágio, seminário, congresso contribuam para o desenvolvimento do servidor e atendam para o interesse da administração. A participação dos servidores no curso de especialização, MBA, mestrado, pós-doutorado com ônus para a DPRF, deverá ser submetida à aprovação do coordenador geral dos recursos humanos. Então, não é simplesmente pedir para fazer uma licença para poder você fazer um mestrado, um doutorado dentro da área. Esse crivo precisa passar pela aprovação do coordenador de recursos humanos. Você sabe que a força de trabalho da PRF já é um pouco prejudicada e se vários policiais saírem para fazer uma capacitação, pode prejudicar o efetivo. Okay? Então precisa de um estudo, precisa passar por esse crivo. Em relação às ações especializadas, a PRF tem várias ações especializadas. A gente vai falar das principais e a que fica atento na hora da prova. Okay? O policiamento de choque, a utilização de cães, a PRF tem especialidade de utilização de cães, né? Fiscalização de produtos perigosos, atuações também, a polícia recebe o conhecimento necessário em cursos, como eu disse, o policial está em constante preparo, o caminho para enfrentar o profissional na instituição, beleza? Ainda sobre ação especializada, na PRF o Comando de Operação Especializada é uma unidade responsável por subsidiar a Coordenação Geral de Operações, CGO. Então, essa Coordenação Geral de Coordenações produz a análise e diretriz para o policiamento ostensivo. Então, ele vai fazer um estudo e depois desse estudo vai direcionar o policiamento na prevenção e enfrentamento do crime, né? Em determinadas áreas, um exemplo, um estudo de drogas. Ele vai fazer um estudo de drogas e vai perceber quais as operações serão necessárias para o combate ainda mais eficaz nessas questões de contrabando de drogas e nas vias federais. Em relação às áreas especializadas, a gente vai trabalhar com o que a PRF tem de melhor. Então, primeira área aqui, a área de motocicletas e escoltas, né? Essa questão da motocicleta foi criada em 1928, né? A Polícia Rodoviária Federal foi criada em 1928, e essas operações de controle de motocicleta está atrelada à vigilância e inspeção das estradas, né? Você sabe muito bem que lá antigamente a PRF, hoje não, mas antigamente a PRF fazia a escolta das estradas via motocicletas, né? Então a motocicleta foi o carro-chefe da PRF, muitos antes dos veículos, né? Que hoje a PRF tem vários tipos de veículos. Okay? Em relação a pronto emprego, a Polícia Federal ela tem um vasto leque em combate aos crimes, combate ao crime nas estradas, seja um crime de drogas, um crime de contrabando, um crime de extravio, todo tipo de crime. E a PRF criou um grupo de resposta rápida, né? O GRR, com foco na ocorrência criminais complexa em todo o Brasil. O GRR é situado em Brasília e subordinado ao Comando de Operações Especializadas da PRF. Então, cuidado na hora da prova, onde perguntar onde o GRR está situado. Está situado em Brasília. Em relação ao policiamento de cães, como já havia falado, a PRF tem um trabalho especial de cães farejadores, né? Principalmente sobre a questão das drogas. Os cães
farejam os caminhões ou outros carros em busca de pegar todo tipo de entorpecente, beleza? Os cães são dóceis, normalmente pastores alemães, mas tem outros tipos de cães também, são características marcantes da instituição para este fim. Operações aéreas, você sabe que a PRF tem helicópteros para fazer também, dar um apoio aéreo. Foi estabelecida em 1999 essa operação, por meio da portaria do Ministério das Unidas, assinado pelo ministro interino Afonso Martins. Sobre o atendimento pré-hospitalar, é a questão das urgências e emergências nas estradas, a questão de um acidente, da PRF em si. Falando um pouco ainda sobre as áreas especializadas, a gente tem a parte da perícia, que desde 2013 até os dias atuais tem evoluído, né? Que a PRF cada vez mais quer se especializar na perícia e nos acidentes. Então, é um processo que também agiliza a questão do caso dos óbitos e tudo mais nas estradas federais, e isso a PRF tem dado como prioridade. Agora a gente vai para a parte dos exercícios. Importante salientar que todos os exercícios que tem no material PDF é importante que você refaça. Se você não é aluno do exponencial, você dê uma entrada lá no site e busca os materiais grátis para fazer os exercícios, ok? Então vamos lá. Primeira parte aqui do exercício, a gente vai trabalhar aqui. Vamos à primeira pergunta. De acordo com a história da Polícia Rodoviária Federal, julgo o próximo item. Entre as atividades exercidas pela Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização de trânsito é a principal delas. Correto, pessoal. Por quê? Porque esse é o propósito da instituição. Então, se a PRF está nas estradas federais, a incumbência dela principal é a fiscalização de trânsito. Não adianta ela ficar parada lá como um poste, deixar todos os carros passar, deixar todo tipo de pessoa cruzar nossas fronteiras sem antes fiscalizar, sem antes dar o aval para determinados tipos de veículos e tudo mais. Então, esse é o propósito da instituição. A questão correta. Vamos lá para a 12ª questão. Ao longo dos mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, a PRF é responsável pelas multas e organização das campanhas de lei seca. E pela segurança dos ônibus dos usuários da quarta maior malha viária do planeta. Essa questão está correta ou está errada? Claramente está errada. Onde é que a PRF vai administrar multa? Não. PRF faz lei seca. Você já viu um policial rodoviário federal fazendo lei seca? Certeza. Então vamos lá. Questão errada. A PRF é responsável pela fluidez e organização do tráfego e pela segurança dos veículos. Então, e essa questão de lei seca e campanha de multa não é incumbência da PRF. Então, cuidado na hora de responder essas questões. Aí, vamos lá. É através da fiscalização de trânsito que o Policial Rodoviário Federal fiscalizar uma enorme variedade de elementos e documentos, coíbe a circulação de veículos irregulares e reprime as mais diversas modalidades criminosas. Correto, pessoal. PRF tem desenvolvido o papel dos mais complexos para a resolução tanto de fiscalização, de documentação, de burocracia no trânsito nas estradas federais. Então, ela, muito além da fiscalização de irregularidade, a atividade de trânsito tem caráter de segurança e saúde pública. É verdade, prevenção de acidente já está salvando a vida, é saúde pública, né? Coíbe a circulação de ilícito e previne a ocorrência de acidentes. Muito importante isso. A PRF cada vez mais tem fazido um esforço para reduzir os acidentes nas estradas federais. Então, cuidado com o CESP na hora de perguntar sobre essas questões. Ok? Bom,
Aqui falando mais sobre mais uma questão, a PRF ministra as aulas em grandes auditórios de faculdade de todo o Brasil, distribuindo amostras de bafômetro, ao mesmo tempo promovendo vídeos educativos de imagem da instituição. Amostra de bafômetro? Peraí, errado. Errado a questão. A PRF não faz amostra de bafômetro. A PRF ministra aulas em escolas, empresas e órgãos públicos por todo o Brasil, distribuindo material didático. Não é bafômetro. Material didático, aquele material mostrando a importância de usar o cinto de segurança, de ter o cuidado com a velocidade nas estradas, respeitar o limite de velocidade e dentre outras coisas. Vamos lá para a última questão desse bloco. Em 2004 foi realizado o primeiro curso de formação de instrutores com gestão da Polícia Rodoviária Federal. Isso, correto. Esse curso foi um marco para o desenvolvimento intelectual e avançar na aplicação do ensino na instituição. Então, em 2004, para você ter uma ideia, esse curso de formação foi um marco. A partir daí foi um divisor de água na PRF. Okay? No próximo tópico que a gente vai trabalhar, é que a gente vai ver a importância de toda esse esforço da PRF em si, ok? Agora a gente vai entrar na parte final da revisão, que é os grandes eventos, a atualidade e tecnologia. Bom, nessa parte aqui dos grandes eventos, a PRF tem papel de destaque, né? Que também é uma aposta na hora da cobrança das questões na prova. Pode ser que dê uma mesclada com fatores históricos e com também essa questão dos grandes eventos. Sobre essa questão dos grandes eventos, o primeiro grande evento que a PRF participou, de grandes proporções de pessoas, foram o Pan-Americano de 2017. Ela delimitou uma operação chamada Pódio para fiscalizar o combate à criminalidade da rodovia no Rio de Janeiro. E também realizou as escoltas de delegações e atletas. O total nessa operação foram 295 prisões e apreensão de 100 kg de drogas, 68 granadas, 16 fuzis, dólares e reais. Então, a PRF tem um papel preponderante na questão da criminalidade em grandes eventos esportivos, ou grandes eventos no geral, né? O segundo grande evento, que não foi um evento esportivo, cuidado na hora da cobrança da prova, porque você pode pensar aqui no contexto que a PRF apenas cobriu eventos esportivos, mas é todo evento de grande proporção aqui no país, tem a assistência tanto da Polícia Federal como da Polícia Rodoviária Federal. Então, o segundo grande evento foi a Jornada Mundial da Juventude, que teve a Operação Rota da Fé, que além de escoltar a segurança dos peregrinos, também escoltou o Papa também. E a PRF teve um grande número o efetivo grande aumentado nesse período, sobre as questões das fronteiras, das rodovias para apreensão de ônibus clandestinos, a garantia a segurança dos estrangeiros e tudo mais. Então esse foi o segundo grande evento, a Jornada Mundial da Juventude. Lembrando que esse material vai estar disponível lá no site e também nas redes sociais. Então, o terceiro grande evento foi a Copa do Mundo de 2014, realizada aqui no Brasil. A PRF exerceu patrulhamento nas rodovias, fez escolta de autoridade de delegações, fez enfrentamento da exploração de tráfico de drogas, realizou ações com cães farejadores, helicópteros e motocicletas. Obteve uma redução de 22,8% do número de acidentes nesse período. Por quê? Porque o efetivo aumentou, teve um mapeamento das sedes dos jogos e
nesse período que o fluxo de pessoas eram maiores, teve também um reforço no policiamento. Também com isso teve a redução. A PRF atuou durante no Mundial com todo o seu efetivo, mais de 10 mil policiais. Na Operação Copa do Mundo, realizou o patrulhamento de rodovias e a fiscalização de veículos. Cerca de 30% dos policiais rodoviários federais e 1,5 mil viaturas, todas equipadas com etilômetros, atuaram na segurança das 12 cidades-sede. Então, a importância, a PRF estava além das fronteiras, estava em todas as cidades-sedes. Outro grande evento que ocorreu foi as Olimpíadas do Rio de 2016, exclusivamente no Rio de Janeiro. Essa operação da PRF tanto foi nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos também, né? Fora as Olimpíadas, tem as Paralimpíadas. Então, o reforço no policiamento das rodovias do Rio de Janeiro foi reforçado. O cinturão de fronteira, que a PRF é especialista nisso, protegendo o acesso do país. Então, todo grande evento no país, a PRF tem um cuidado especial com as fronteiras do Brasil. Não é só onde está ocorrendo o evento. Então, tem uma preocupação na questão dos estrangeiros na entrada do país e entre outras pessoas mais. Okay? Houve também redução de 18% do número de mortes durante o evento. Então, esse é um número importante. Aí a importância do reforço, do policiamento, a importância do quadro sempre estar oxigenado. Quanto mais policiais, mais consegue fazer um policiamento, mais consegue obter reduções no índice de morte nas estradas federais. Então, a gente vai entrar agora no tópico da tecnologia, que esse tópico de tecnologia, o CESP deve explorar via texto base e trazer alguma coisa para a gente. Eu acho que o CESP não vai se aprofundar demais nesse tópico, porque também, pela orientação que ele deu, não tem como fugir muito do que está aqui. Então, a PRF tem sistemas informatizados e dispositivos móveis, quer dizer, a PRF tem investido bastante em tecnologia, tanto para atividade fim nas rodovias, como também com sistemas de dados, sistema de TI na retaguarda, como a gente chama assim, né? Obteve com isso economia de tempo e recursos humanos e desenvolveu ao longo desse período aplicativos de acesso a câmeras de monitoramento, informações, localização de viaturas mais próximas, sinalizadores de tráfego e inteligência policial. Então, a PRF, usando a tecnologia, uma câmera ou outra, já obteve grande sucesso em operações. Então, atualmente, a PRF conta com um sistema de núcleo de dados e recursos tecnológicos variados, com destaque para softwares de Big Data. Então, a PRF está com a tecnologia de ponta para enfrentar não só a criminalidade, mas também as atividades do dia a dia do policiamento nas estradas. Sobre a questão de atualidades, o que eu posso trazer para vocês é que a PRF firmou acordo com direitos humanos, com a ONU, com entidades de direitos humanos, e também a PRF tem a busca pela garantia desses direitos. Sua atuação está articulada nos órgãos do governo. A polícia assinou um acordo de cooperação com 2 organizações internacionais. Isso pode ser objeto de prova, né? A ICE e a DEA. Então, não só a PRF atua no contexto nacional, mas também no contexto internacional, fazendo parcerias, fazendo acordos de cooperações, e também isso é esse tipo de acordo faz parte da política da PRF, quer dizer, uma política de avanço, de troca de experiências, de capacitação em si. A PRF mantém relacionamento estreito com a Instituição de Segurança da Espanha e Portugal, além de ser membro da IACP América Latina e UNEE. Então, a PRF tem grande importância nisso aí. Então, em questão da atualidade, a gente traz para vocês esse quadrinho aqui, mostrando o que a PRF tem avançado nesses últimos anos. Então, ela tem se especializado no combate ao roubo de carga, no combate ao tráfico de drogas e armas,
no combate ao contrabando, combate à sonegação, combate à exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas. Então a PRF cada vez mais tem aumentado o índice de apreensões nesses tópicos e também na questão do combate a esse tipo de crime em si. Então, as ações da PRF aqui está voltada para a educação no trânsito, a escolta de segurança de autoridade, a fiscalização de produtos perigosos, fiscalização de transporte de passageiros, fiscalização de transporte de produtos ambientais, escolta de carga de dimensões excepcionais. Tudo isso a PRF, em relação às estradas federais, faz esse tipo de abordagem. Vamos para as questões. Primeira questão que a gente tem que trabalhar nesse tópico, a questão 16. A PRF obteve presente na Jornada Mundial da Juventude, que foi um grande evento esportivo. Bom, o contexto da questão tá bonitinho, tá filé. Mas a Jornada Mundial da Juventude foi um evento esportivo? Não, não foi um evento esportivo, foi um evento religioso. Questão errada. Então, ao mudar, isso é típico do CESP, vai mudar uma letrinha, vai botar a informação, uma afirmativa correta, no final ele vai mudar alguma coisa que torna a questão errada. Então foi um evento religioso, é isso que você tem que ter a noção. Ok? Questão 17. A PRF atuou em grandes eventos esportivos, fazendo ações de policiamento, utilizando a estratégia de usar cinturões de segurança. Correto. Isso é uma especialidade da PRF. Essa estratégia de segurança foi utilizada para cercar áreas de concentração de grandes eventos, né? Principalmente de pontos de entrada de estrangeiros nas fronteiras. Isso é típico da PRF e essa questão está correta. Questão 18. A PRF atuou em grandes eventos esportivos, fazendo ações de policiamento na segurança exclusiva das autoridades e atletas. Bom, até aí, quando você vê essa palavra exclusiva, exclusivamente, acenda a luzinha, porque provavelmente a questão vai estar errada. Não só foi das autoridades e atletas, foi a questão das pessoas, os estrangeiros. Por isso que torna a questão errada. Então a PRF garante a segurança de todos os indivíduos do evento, inclusive torcedores e a própria população civil. Então, essa já torna uma questão errada. Questão 19. A PRF trabalhou reforçando o policiamento em fronteiras em ocasiões de grandes eventos esportivos. Correto. Como eu já tinha falado com vocês antes, a PRF não está só na cidade, no estado base do evento. Ela vai estar reforçando também as fronteiras para a questão dos fluxos de pessoas que entram no país. Então, isso torna a questão correta. Então, a PRF sempre manteve o grande empenho no combate à entrada de drogas, armas e indivíduos com restrições judiciais na época de grande circulação de turistas no território nacional. Então, isso é importante. Ok? Você focar nesse ponto. Que nos grandes eventos a PRF não está só lá naquele estado ou nos estados sede. Ela está também nas fronteiras. 20. A PRF não participou da escolta da tocha olímpica nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Errado, pessoal. Está muito claro, né? Como é que a PRF não vai atuar na questão da escolta da tocha olímpica? Você sabe que a tocha andou por vários estados do nosso país, né? Então, isso que torna a questão errada. Então, é sabido de tudo que a tocha percorreu o Brasil, né? Criou uma operação chamada Tocha Olímpica, que a PRF criou até uma operação para isso. Veja a diferença disso tudo, né? Com isso, pessoal, eu desejo a vocês uma ótima prova. Cuidado na hora de responder as questões. Não esqueçam de revisar o material. Vou deixar esse material disponível no artigo do Exponencial. E desejo a vocês todos uma ótima prova. Desde já, reiterando que vocês não esqueçam de acessar minhas redes sociais. Okay? E também peço a vocês que qualquer dúvida me chame nas redes sociais, ok? Estou aqui para ajudar todos vocês. Boa prova e um forte abraço.